Oi, gente! Meu nome é Consuelo Toledo, eu sou autora do blog Juntos por Aí Fazendo Arte e esse é meu primeiro tutorial de amigurumi. Eu escolhi para essa receita o Baby Pluto. Faça o seu, porque já tem vídeo novo chegando por aí de uma boneca super moderna e exclusiva. Só vai ter aqui nesse canal. Eu vou ensinar todo o passo a passo dela para você. E se você quiser essa aqui e outras receitas do blog em PDF, se inscreva no canal, deixe seu e-mail que eu envio para você, ok? Eu espero que vocês gostem. Um beijo no coração. Vou começar a cabeça do Pluto, tá? Mas não vou fazer anel mágico. Vou começar com 6 correntes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora eu vou começar os meus pontos baixos para fazer em toda a volta dessas correntinhas. Pulo a primeira corrente, começo a partir da segunda e vou fazer, então, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no último pontinho, 3 pontos baixos, fazendo o aumento da beirada. Volto, vou trabalhar agora aqui. Mesma coisa que eu trabalhei do outro lado, tá? Vou fazer 3 pontos baixos. Que são os pontos do meio. Vou aproveitar, vou esconder esse fio, ó. 3 pontos baixos e no último 2 pontos baixos, porque já tinha um, então ficarão 3 pontos baixos na beirada, do mesmo jeito que do outro lado, ó. Bom? Vou colocar o marcador para não me perder mais, porque eu não vou fechar a peça. Tem um vizinho furando aqui alguma coisa do lado. Vídeo amador é isso, né, gente? Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho. Bom, segunda carreira eu vou fazer um aumento, 3 pontos baixos, 3 aumento, 3 pontos baixos, 2 aumentos, ficando com 18 pontos. Essa primeira carreira tem 12 pontos e a segunda terão 18. Vamos lá? Vou começar com um aumento, 3 pontos baixos. Então, ó, pegar aqui um aumento, né, que são 2 pontos baixos num ponto só, ó. Um aumento, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer 3 aumentos, 3 pontos baixos e 2 aumentos. Esses 3 aumentos são em cima daqueles outros aumentos da beirada. Daqueles 3 pontinhos que a gente fez na beirada, ó. 3 aumentos. 3 pontos baixos, que são aqueles pontos do meio, das laterais, né? 2, 3 e 2 aumentos, porque eu já fiz um aumento lá no início. Ó, 2. Então, segunda carreira pronta com 18 pontos. A terceira carreira agora, vou fazer um ponto baixo, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ficando com 24 pontos. Eu tô falando assim, pra quem já tem bastante experiência, pode anotar e fazer sem acompanhar o vídeo, tá? Então, vamos lá? Terceira carreira, um ponto baixo, um aumento. Ó, não vou começar com aumento não, tá? Um ponto baixo, agora sim. Um aumento, 4 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4. 1, aumento. Um ponto baixo, aumento, um ponto baixo, aumento. Ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento que eu fiz, né? Agora eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento,
um ponto baixo, termino com um aumento. Opa. Termino com um aumento, tá? Fiquei, então, com 24 pontos. Quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, ficando com 30 pontos. Vamos lá? Começa, então, a quarta carreira com 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, opa, um aumento, tá? Depois, 5 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento. Depois, 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2, um aumento, mais 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2, um aumento. Agora, 5 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Tenho agora 30 pontos. Quinta carreira, vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, um total de 36 pontos. Então, vamos lá, começando a quinta, 3 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, tá? Um aumento. 6 pontos baixos, um aumento agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento. 3 pontos baixos, um aumento, mais 3 pontos baixos, um aumento. Então, ó, 1, 2, 3 e um aumento. De novo. 1, 2, 3 e um aumento. Agora, de novo, 6 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Então, terminei minha quinta carreira, ficou assim. A partir da sexta, fica mais fácil, a gente vai fazer aqueles aumentos normais que a gente faz no amigurumi, tá bom? Até aqui que precisava de uma atenção maior. Então, vamos começar agora a sexta? Então, voltando aqui com a cabeça, eu fiz até a quinta carreira, né? Primeiro, tava com 36 pontos. Aqui eu já fiz a minha sexta carreira, já tô na sétima. A sexta carreira, você vai fazer com um aumento e 5 pontos em toda a volta. Então, será um aumento, começando aqui, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos em toda a volta. Vai terminar com 42 pontos. E agora eu tô na sétima carreira, eu vou fazer um aumento, 6 pontos baixos em toda a volta, terminando com 48 pontos. Então, eu fiz, ó, um aumento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais um aumento. 6 pontos baixos e vou até o finalzinho. Vou terminar o meu e volto
para ver como que ficou, ok? Voltando, então, terminei minha 7ª carreira com 48 pontos, tá? Então, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, da 8ª à 17ª carreira, eu vou fazer sem aumentos nenhum e nem diminuição. Então, eu vou fazer 48 pontos, da carreira 8 até a carreira 17. Vou fazer a minha e volto rapidinho. Voltei, então, já com as minhas 17 carreiras prontas. Então, eu fiz 10 carreiras agora, né, da 8ª à 17ª, com 48 pontos. Ó, já fechou, tá vendo? Ficou já ó, o formato da cabeça. E agora a gente vai começar a fazer a diminuição, as diminuições, né? Então, 18ª carreira será assim. 6 pontos baixos, uma diminuição. 6 pontos baixos, uma diminuição. 6 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta, ficando com 42 pontos. 19ª carreira, 5 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta, ficando com 36 pontos. 20ª carreira, 4 pontos, uma diminuição em toda a volta, ficando com 30 pontos. 21ª carreira, 3 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta, ficando com 24 pontos. 22ª carreira, eu vou fazer só pontos baixos, sem diminuições. Então, terei na 22ª, 24 pontos. E na 23ª, uma diminuição e 10 pontos baixos, ficando então, no total, terminando nossa cabeça com 22 pontos. Então, só para lembrar, como é que a gente vai fazer a diminuição? Eu vou começar minha 18ª carreira aqui com 6 pontos, uma diminuição, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, tá? Você pode fazer também pegando aqui, ó, no primeiro ponto o de fora e depois o de trás, da frente e o de trás, tá? Então, de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição, tá? Vou fazer assim, então, toda a volta. Repetindo. Carreira 18, 6 pontos, uma diminuição. Carreira 19, 5 pontos, uma diminuição. 24 pontos, uma diminuição. 21, 3 pontos, uma diminuição. Na carreira 22, só pontos baixos, sem diminuir. E na 23, uma diminuição só e mais 10 pontos. Mas eu vou até 22 e retorno na 23 pra gente fechar essa cabeça, ok? Então, terminei aqui as minhas 22 carreiras, né? Ó, fiz até aquela 22 que a gente não vai fazer diminuição, então a última aqui, ó, a 22ª, eu fiz 24 pontos direto. E agora eu vou fazer a 23ª e última carreira da cabeça. Eu vou fazer apenas uma diminuição, ó. Uma diminuição e vou fazer 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma diminuição, na verdade é uma diminuição 10 pontos em toda a volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E fechou, então, a minha cabeça aqui em 22 pontos. Vou deixar um fio longo aqui
vou puxar, né? Eu não precisei encher essa cabeça antes de terminar, porque ela ficou com uma boa abertura para encher, né? Então, agora eu posso encher tranquilamente a cabeça. E, ó, vai tomando forma, né? No momento que a gente vai enchendo, ela vai tomando forma, vai ficando bem redondinha, vai ajeitando assim, ó, tá? Pra ficar bem menor, diferente, essa cabeça um pouquinho diferente, que não começou com o anel mágico, não. Mais um pouquinho de enchimento aqui. Precisa encher até estourar, lembrando sempre que essa linha de algodão 100%, ela cede, né? Então, para não esgarçar, a gente enche, mas não muito, tá? Quando for costurar, a gente enche mais um pouquinho, né? Sempre costurando, deixando um pedacinho para encher o pescoço, tá? Então, tá aqui a minha cabeça do Baby Pluto, ok? Até já! Então, vamos lá, ó. Já tenho os 12 pontos, tá? Coloquei meu marcador para não me perder. E agora, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, até que eu fique com 18 pontos, ok? Então, vamos lá? Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, até o finalzinho aqui, ok? Então, aqui eu já fiz os 18 pontos, né? Ó, 6, 12, 18. Agora, eu vou fazer 2 carreiras com 18 pontos. Então, eu não vou nem aumentar e nem diminuir, ok? Vou fazer as 2 carreiras, um ponto baixo em cada pontinho de base, tá? Daqui a pouco eu volto. Então, aqui eu já fiz as 2 carreiras. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na minha bolinha da cabeça. Agora, eu vou fazer a última carreira. Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E vou ter, no final, 12 pontos nessa 6ª carreira e última carreira. Terminando essa carreirinha com 12 pontos, eu vou arrematar, deixando um fio longo para costura. Vou encher e depois vou costurar na cabeça, ok? Então, eu vou fazer a última carreira e vou encher para você ver. Terminei aqui, então, né? Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, tá? 6, 12, 18, 2 com 18 e uma com 12 pontos. Olha, cortar o fio, deixando um fio um pouquinho longo para costurar, né? E agora, ó, eu vou encher muito pouco, não precisa encher muito. Como eu já falei, deixa eu arrematar esse fiozinho aqui. Então, a gente enche pouquinho, né? Pra ele não esgarçar, pra não ficar muito feio, muito cheio. Ele tem que ficar macio, né? Como eu sempre falei, ok? E assim ficou a bolinha da cabeça. Vamos pra próxima parte? Agora é a vez da orelha. Orelha preta, tá? Começa com o anel mágico. Você vai fazer 2 vezes, né? 2 partes. Então, anel mágico, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Aí a gente vai fazendo aqueles aumentos clássicos, né? 12, 18. E depois a gente vai modificar. Então, ó, vou fazer agora a segunda carreira, 12 pontos, ou seja, 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar o marcador, 11, 12. Agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta, ficando com 18 pontos. Então, vamos lá. Um ponto baixo, um aumento. Eita, escapando. Um ponto baixo, um aumento. Preto é ruim de enxergar, né? Um ponto baixo, um aumento. Tá? De novo. Um ponto baixo, um aumento, pequeno, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Deixa eu puxar a linha aqui, tá? Então, essa foi a terceira carreira. Quarta carreira até a nona carreira, eu vou fazer 18 pontos baixos, sem aumentar, ok? Já posso pegar aqui, ó, puxar, fechando meu anel, dar uma cortadinha, né, para o fio não atrapalhar, bom? Então, vamos lá, quarta carreira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Tá, então, vou fazer até a carreira 9 agora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 carreiras, só em pontos baixos. Vou fazer a minha aqui, você faz a sua aí e eu já volto. Então, terminei minhas 4 carreiras só de pontos baixos, né? Fiz 18 pontos baixos em toda a volta nas 4 carreiras. Agora eu vou para a 10ª carreira. A 10ª a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição em toda a volta, ficando com 12 pontos, tá? Então, vou começar aqui, ó. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, virou, e uma diminuição. E assim eu vou fazer por toda a volta. A 11ª carreira, eu vou fazer pontos baixos em toda a volta, 12 pontos baixos, ok? Então, eu vou terminar a 10ª carreira fazendo uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição toda a volta. E vou fazer a carreira 11 também, de uma vez, que serão 12 pontos baixos em toda a volta, sem diminuição. Volto para fazer a 12ª carreira, ok? Voltando, então, terminei as 6 carreiras em pontos baixos. Lembrando que eu tenho 18 pontos. Depois eu tinha 18 pontos, aliás, né? Depois eu fiz um ponto, uma diminuição em toda a volta. Na 10ª carreira fiquei com 12 pontos. E depois na 11ª eu fiz pontos baixos em toda a volta. Agora vamos para a 12ª carreira. Eu vou fazer um ponto e uma diminuição em toda a volta e vou ter 8 pontos. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto e uma diminuição. Nessa parte aqui, gente, lá no site do MBR também tem uma falha, tá? Eles erraram essa 12ª carreira, mas é assim como eu tô fazendo, ok? Então, 8 pontos, tá? Agora da 13ª até a 17ª carreira, eu vou fazer 8 pontos em toda a volta, tá bom? Então, 13, 14, 15, 16, 17, eu vou fazer 5 carreiras somente em pontos baixos. E depois eu volto para fazer a carreira 18, que é a nossa última carreirinha. Lembrando que a orelha não vai encher, tá? Ela vai ficar assim amassadinha mesmo, tá bom? Já volto. Voltando então, já terminei aí as minhas 5 carreiras
com 8 pontos. Ficou assim, ó, parece uma bexiga, né? Bexiga sem encher. Tá, agora eu vou fazer a última carreira. Não enche, viu, gente? Não vai colocar enchimento, não. A última carreira são 2 pontos e uma diminuição para ficar e fechar com 6 pontos, tá? Então, ó. 1, 2, uma diminuição. Preto é bem ruim. 1, 2 e uma diminuição, tá? Agora, então, é só arrematar. Deixa um fio para costura, né? Tá pronta a orelha, tá? Eu já tenho 2, ó. Então, já tenho meu parzinho de orelhinhas. E vamos para a próxima parte, tá quase. Então, já fiz aqui, ó, as 5 carreiras de 12 pontos baixos, virei o trabalho, vou fazer a 9ª carreira, vou começar com uma diminuição. Então, ó, eu tenho esse aqui, tá? E esse aqui. Então, eu vou diminuir um, vem direto para esse aqui, tá? Então, ó, uma diminuição. Vou fazer 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Depois, 2 diminuições. Como que eu vou fazer essa diminuição aqui, ó? Eu vou pegar, laçar, laço outro, puxo. Uma diminuição. Vou fazer mais uma diminuição, ó. Lacei, lacei, puxo. 2 diminuições, ok? Mais 2 pontos baixos. E por último, uma diminuição. Aí essa, ó, mesma coisa, lacei, terminei. Viro o trabalho. Ó, diminuiu, tá? Fiquei com 8 pontos. A 10ª carreira, eu vou fazer 4 diminuições para ficar com 4 pontos. Então, vamos lá. Primeira diminuição é só eu pro próximo ponto, ó. Uma. Aí eu vou fazer mais 2. 3. 4, tá? Ficou assim, ó. Bom, agora eu vou arrematar e vou deixar um fio, né, pra costura, tá, ó, ficou assim, tá? Diminui assim, bom? Olha aqui, ó, aí essa é a parte branquinha, tá bom? Ficou abauladinha assim, porque depois ela vai encaixar e como o roxinho tá cheinho, tá? Ela vai encaixar direitinho, tá bom? Vamos para os olhos agora. Agora, eu vou começar os olhos, tá? O olhinho preto, vou fazer 2. Vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pulo a primeira, começo na segunda, fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E no último, 3 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2, 3. Aí, vou continuar do outro lado, crochê oval, faço um ponto baixo e um aumento. Ó, um ponto baixo. O preto é muito ruim de ver, né? E um aumento, ó. Um aumento. E tá pronto o olhinho, tá? Porque ele fica assim, ó, o olhinho ovalzinho. Vou cortar. Vou arrematar. Fazer 2 olhinhos desse, tá bom? Volto pra próxima peça.
é o grande problema da nossa receita, né? Não é tão difícil, não. Ele é dividido em duas partes. Aí eu vou fazer a parte 1. Não é com anel mágico, é ponto corrediço, crochê oval, ok? Então, eu vou começar com 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Vou agora voltar fazendo os meus pontos, começar de fato a receita, tá? Pulo a primeira corrente, começo na segunda corrente, faço 7 pontos baixos. Ó, começar, pulei a primeira, segunda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Sobrou um pontinho. Nesse, eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo ponto. Pra fazer aquela virada, né? A clássica virada. E aqui do outro lado, ó, eu continuo, é crochê oval e faço a mesma coisa. Então, eu vou fazer o quê? 6 pontos baixos e um aumento. Porque esse primeiro ponto do 7, ele já é o ponto da virada. Então, agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Já vou esconder até meu fiozinho, ó, aquele fiozinho do início, já vou escondendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último ponto, um aumento. 2, porque já tinha 1, né? Então, essa foi a primeira carreira. Segunda carreira, eu coloco o marcador, tá? Eu não fecho essa carreira, porque como amigurumi, ele vai ser feito em espiral. Então, segunda carreira eu vou fazer um aumento, começo com um aumento, 2 pontos baixos. Vamos lá. Ó. Um aumento, 2 pontos baixos, 2 aumentos, 1, 2, 3, aí vem 2 pontos baixos, desculpa, 1, 2 pontos baixos, 3 aumentos, que são justamente aqueles 3 pontinhos que eu coloquei no finalzinho. Então, 3 aumentos, 2 pontos baixos em cada um deles, ó. Segundo aumento, lembrando que o aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto, né? Então, fiz 3 aumentos, agora eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo, 2 diminuições. Então, olha, 1, eita, fiz um pontinho apertadinho, 2 diminuições, um ponto baixo agora e 2 aumentos. 1 aumento e mais um aumento. Então, esse focinho é diferente mesmo, né? Vocês estão vendo que ele mistura a diminuição, ó, tá vendo? Porque ele vai ficando assim, ó. Vamos lá, coloco o marcador. Vamos para a terceira carreira. Nesse ponto aqui, gente, eu tenho 24 pontos, tá? A primeira carreira eu tinha 18, né? Fiz 9 correntes, fiz a primeira carreira em volta, 18 pontos, na segunda 24. Vamos para a terceira carreira. A terceira tem que terminar com 30. Vamos lá, vou fazer um ponto baixo, um aumento, 3 pontos baixos. Então, vamos começar. Um ponto baixo, um aumento e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu faço 2 aumentos, 3 pontos baixos. 2 aumentos
2, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Agora, um aumento, um ponto baixo de novo. Um aumento, um ponto baixo novamente. Mais um aumento e mais um ponto baixo. E aí, duas diminuições. Agora, tá vendo aquela voltinha onde eu fiz a diminuição? Vou fazer de novo. Duas diminuições, um ponto baixo. Então, começo aqui minha diminuição, ó. Duas diminuições novamente. Um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, ó. Aquele fiozinho tá atrapalhando aqui, peraí. Um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E agora eu fiquei com 30 pontos. Olha como é que tá ficando, ó. Vendo? Essa foi a terceira carreira. Agora eu vou fazer a quarta carreira, que vai continuar com 30 pontos. Então, na quarta carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, nem aumento, nem diminuição. Vou fazer a minha, você faz a sua aí e eu volto. Quarta carreira pronta, eu fiz 30 pontos em toda a volta. Vamos para a quinta carreira e agora eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Então, olha, começando. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. 2 pontos no mesmo ponto, tá? 4 pontos e um aumento em toda a volta e eu vou ficar, então, com 36 pontos. Vou fazer a minha volta e retorno. Voltei aqui, já fiz as 4 carreiras, olha, tá ficando bem, já virou, já tá fechando o focinho. Agora a 10ª carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, não é mais aumento, tá? Diminuição em toda a volta. 4 pontos, uma diminuição. 4 pontos, uma diminuição, até voltar a ficar com 30 pontos. Gente, eu espero que esteja dando para vocês entenderem direitinho, visualizarem aqui a peça. É meu primeiro vídeo, então é bem amador, né? E também eu não tô parando para explicar ponto a ponto, detalhadamente, porque essa receita é para quem já tem experiência e já sabe fazer os pontos. Inclusive lá no site do AmiBR, de onde eu tirei essa receita, ela tá classificada como uma receita difícil. Não é tão difícil, né? Mas realmente a pessoa precisa ter um pouquinho de experiência, tá bom? Então vamos lá. 10, carreira 10, 4 pontos, uma diminuição. Então vai. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Repito. 1, 2, 3, 4, uma diminuição e vou fazendo assim até o final, tá? Vou fazer a minha e já volto. Voltei, né? 10ª carreira pronta, ó, tá fechando mais ainda. Agora, a 11ª carreira, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição, né? Praticamente a mesma coisa, só que em vez de 4, 3. 3 pontos, uma diminuição. 3 pontos, uma diminuição. Em toda a volta, eu vou ficar com 24 pontos e já posso, então, arrematar e cortar o fio, ok? Volto com ela pronta. Pronto. O focinho tá pronto. Primeira parte dele, né? Então, ele ficou assim, ó. Depois a gente vai encher na hora que for costurar. Não precisa encher agora, não tem necessidade, tá? Ele tá bem aberto. É uma costura um pouquinho diferente. Então, vai deixar para encher só na hora da costura, tá? A gente vai chegar lá. Vou começar, então, a parte 2 desse focinho, ok? Já volto.
Começando então aqui a segunda parte do focinho. Gente, nessa parte aqui, lá na receita do site do AmiBR, que inclusive eu coloquei o link lá no meu blog, ela tem alguns erros aqui nessa parte do focinho. E então sigam o que eu vou falar aqui. Inclusive eu vou consertar lá no blog, que eu fiz mais da minha cabeça, mas agora lendo bem a receita eu fui ver que de fato tem alguns errinhos, erros de digitação, né? E daqui a pouco eu vou mudar lá no blog. Mas é só seguir o que eu vou falar aqui, tá bom? Vamos começar então com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui, pula uma e já começa a fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E no último pontinho, 3 pontos baixos, que é o nosso clássico aumento. Na volta, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Tá? Um aumento. Agora, na segunda carreira, eu vou começar com um aumento. Ó. Um aumento, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer 2 aumentos. Lá na receita tem mais 3 aumentos aí, mas não, isso foi um erro de digitação, tá? Só 2 aumentos. 1, 2, 3, 4. Isso para quem leu a receita. Quem tá direto aqui no vídeo, não tem problema. Quem pegou a receita pelo blog é que vai dar uma diferencinha, tá bom? Lá do site do AmiBR que tem um pequeno erro, tá? Agora vamos para a terceira carreira, onde também tem um errinho lá no finalzinho, tá? A gente vai começar com 2 MPA, que é o meio ponto alto, né? Acredito que você já saiba, mas vamos acompanhar aqui. Então, vamos lá, ó. 2 MPA no mesmo pontinho, tá? Então, você vai dar a laçada, introduzir, puxar tudo junto. Quase como se fosse um ponto alto, porque o ponto alto você vai fazer assim, né? E depois puxar. O MPA não, só puxar tudo junto, tá? Então, eu fiz aqui 2 MPA no mesmo ponto. Depois eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer 2 MPA no mesmo ponto 3 vezes, que é aquela voltinha ali, tá? Então, uma vez, outra vez e outra vez, 3 vezes, ok? Vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e 2 MPA. Aí tá o errinho também lá na receita do AmiBR, tá? 2 MPA. MPA, ok? Agora a gente vai começar a quarta. Da quarta à sexta carreira, a gente vai fazer
toda a volta de pontos baixos, sem aumentar nem diminuir. Então, eu vou fazer 24 pontos na quarta, 24 pontos na quinta, 24 pontos na sexta. Vou fazer minhas 3 carreiras e volto. Já fiz aqui a minha carreira 4, 5, 6, né? As minhas 3 carreiras. Vou fazer a 7ª agora, tá? A 7ª eu vou começar com uma diminuição. Então, vamos lá. Opa, escapou. Uma diminuição. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 diminuições. 2 diminuições. 8 pontos baixos. Mente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E último ponto, que é uma diminuição. Tá? Fiquei com 20 pontos baixos no total. E a 8ª carreira, aqui como é que tá ficando? A 8ª carreira eu vou fazer 20 pontos baixos sem diminuição, ok? Já volto. Terminei meus 20 pontos baixos na 8ª carreira. Agora a 9ª carreira eu vou começar com um aumento. E vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora 2 aumentos. 1, 2 aumentos. E agora 8 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou um ponto, vou fazer um aumento. Ficando com 24 pontos. Ok? A 10ª carreira, eu vou começar com 2 aumentos. Ó. Então, vamos lá. 10ª carreira, 2 aumentos. 1, 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos. Ok? Vou fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos. Vou fazer mais 2 aumentos. Um aumento, 2 aumentos. E vou fazer mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Agora, ó, como é que tá? Ficando, ó. Da 11ª, 14ª, eu vou fazer pontos baixos em toda a volta. Tá? Então, 4 carreiras de 28 pontos baixos em toda a volta. Vou fazer a minha, você faz a sua aí e a gente volta juntinhos. Terminei minhas 4 carreiras, ó como é que tá ficando, ó. Parece o chapéuzinho, né? Mas é um focinho, tá? A segunda parte do focinho. Agora, a 15ª carreira e última carreira da segunda parte do focinho. Eu vou começar com 2 pontos baixos. Vou fazer 2 aumentos. Ó.
Depois 12 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos, 2 aumentos novamente, 1, 2 e 10 pontos baixos. Ou seja, vai até o final com pontos baixos. Ó. Tá? E aí, terminei, então, a segunda parte do focinho, tá? Vou arrematar, cortar o fio aqui. E é isso, tá? Volto para a próxima peça. Começando aqui o meu nariz. O nariz é preto, tá? Fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico e agora eu vou fazer 9 pontos na primeira carreira. Eu vou fazer um ponto baixo, já fiz um aumento no segundo ponto. Então, 2 pontos baixos no segundo. Um ponto baixo, 2 pontos no próximo, ficando com 9 pontos, né? Então, primeira carreira, 9. Fiz 6 no anel mágico, 9 pontos. Na terceira carreira, eu vou passar para 12 pontos. 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Para você que já tem experiência. Agora, eu vou começar a fazer o corpo do Pluto, amarelo. Então, eu começo com anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei. Segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com 12 pontos. Então, só vou fazer aumentos em todos os pontos, ó. Aumento. Opa, aumento. 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 E aumento. Então, eu tenho 12 pontos, ok? Na terceira carreira, eu vou aumentar. Gente, para quem já tem experiência, começa com 6 pontos no anel mágico e vai aumentando direto até 54 pontos, ok? E então, quem já tem experiência, sabe fazer os aumentos, não precisa ficar seguindo aqui, tá? Então, eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico, fiz uma carreira, segunda carreira só de aumentos, fiquei com 12 pontos. Vou continuar aumentando, vou fazer agora a terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até chegar a 18 pontos. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vou terminar a minha carreira e volto. É fácil fazer, ok? Depois eu vou fazer mais 2 carreiras com 12 pontos. Vou fazer isso tudo e volto. Então, tá aqui. O preto é ruim de mostrar, né? Meio difícil. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Então, eu fiz a primeira, fiz o anel mágico com 6 pontos. A primeira carreira, eu fiz um ponto baixo, um aumento, fiquei com 9. Segunda carreira, eu fiz 2 pontos baixos, um aumento, fiquei com 12. E fiz mais 2 carreirinhas com 12 pontos. Então, ele virou, né? Ficou abauladinho assim, ó. Tá bom? Agora, eu vou diminuir. Vou fazer a próxima carreira, que é a sexta carreira, eu vou fazer
sexta carreira contando com o 6 do anel mágico, né? Então, eu vou fazer novamente 2 pontos, uma diminuição, né? Eu fiz 2 pontos, um aumento para ficar com 12, agora eu vou fazer 2 pontos, uma diminuição, eu vou ficar com 9 pontos. E a sétima carreira, eu vou fazer 1 ponto, uma diminuição, ficando com 6 pontos. Então, faltam 2 carreiras, uma eu vou fazer com 9 e a outra eu vou fazer com 6. E aí, arremato o fio, deixando um fio longo para costura, ok? Já volto. Então, eu fiz a próxima carreira com uma diminuição ficando com 9 pontos, né? E eu tinha esquecido de falar que depois dessa carreira de 9 pontos, pode encher, porque depois que você fizer de 6 não tem como. Então, encher um pouquinho, né? Eu ajudo aqui com a tesoura, ó, colocar. Então, encher, como sempre, o suficiente para ele ficar fofinho. Não precisa encher muito, ó, já ficou. E agora sim, eu vou fazer minha carreira com 6, né? Vou fazer 1 ponto, uma diminuição em toda a volta, ficando com 6 pontos e vou arrematar. Terminei, né, a carreirinha com 6 pontos, tá? Tá cheinho, fofinho, ó. E aqui tá, então, o narizinho do nosso Baby Pluto, ok? Vamos pra próxima? Agora eu vou começar a fazer o corpo do Pluto, amarelo. Então, eu começo com anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei. Segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base, ficando com 12 pontos. Então, só vou fazer aumentos em todos os pontos, ó. Aumento. Opa, aumento. 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 E aumento. Então, eu tenho 12 pontos, ok? Na terceira carreira, eu vou aumentar. Gente, para quem já tem experiência, começa com 6 pontos no anel mágico e vai aumentando direto até 54 pontos, ok? E então, quem já tem experiência, sabe fazer os aumentos, não precisa ficar seguindo aqui, tá? Então, eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico, fiz uma carreira, segunda carreira só de aumentos, fiquei com 12 pontos. Vou continuar aumentando, vou fazer agora a terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento, 1 ponto baixo e 1 aumento, até chegar a 18 pontos. 1 ponto baixo, 1 aumento, 1 ponto baixo e 1 aumento. Vou terminar a minha carreira e volto. Então, terminei aqui a terceira carreira, fiquei com 18 pontos. A quarta carreira, eu vou fazer, continuo aumentando, vou fazer 2 pontos baixos, 1 aumento. Então, vamos lá, em toda a volta. 1, 2, 1 aumento. 2 pontos baixos e 1 aumento. Vou fazer isso até o final. Veja bem, para ir aumentando até o 54, você pode anotar aí que é só isso. Essa carreira eu tô fazendo 2 pontos baixos, 1 aumento. A quinta carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, 1 aumento. A sexta, 4 pontos baixos, 1 aumento. A sétima, 5 pontos baixos,
um aumento, a oitava 6 pontos baixos, um aumento, e a nona 7 pontos baixos e um aumento. E aí, na nona, eu terei 54 pontos. Então, é muito fácil, é só você ir aumentando os pontos baixos. Na primeira eu fiz 1 ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. Assim que a gente faz esse aumento do corpo. Então, não precisa seguir comigo. Você já sabe fazer o ponto baixo e agora já sabe aumentar também. Então, eu vou fazer até a nona carreira e volto. Outra dica, aqui, se você se perder, você não precisa nem contar, porque aonde ela tem o aumento é que você vai fazer o próximo aumento. Então, na verdade, é só você olhar aqui, prestar atenção se você se perder, e onde tem os 2 pontos é onde você vai fazer os 2 pontos juntos novamente, ok? Então, eu vou fazer até a nona carreira e volto pra gente continuar o corpo. Então, eu voltei, fiz até a nona carreira. Eu tenho agora 54 pontos, olha, já aumentou bastante. E agora, da 10ª até a 17ª carreira, ou seja, 8 carreiras eu vou fazer de 54 pontos. Então, eu não vou nem aumentar nem diminuir, tá? Parei o meu aumento aqui. Vou fazer 8 carreiras com 54 pontos, direto. Um ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, direto pra gente depois começar a fazer a diminuição do corpo, ok? Vou fazer as minhas 8 carreiras e volto pra continuar. Eu voltei, terminei as 8 carreiras só de pontos baixos, tenho 54 pontos, vou para a 18ª carreira e começar a diminuir. Então, agora, eu vou começar a diminuir da seguinte maneira. Vou fazer 7 pontos baixos, uma diminuição. 7 pontos baixos, uma diminuição. Porque eu terminei os aumentos fazendo 7 pontos baixos e um aumento. Então, vou começar a diminuição fazendo 7 pontos baixos, uma diminuição. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, novamente, vou pegar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. E assim eu vou fazer até o final da peça, tá? Para quem já tem experiência, vai continuar a sua diminuição, não precisa seguir aqui o vídeo, só que vai ter uma diferença lá dos aumentos. Você vai fazer uma carreira de diminuição, uma carreira de pontos baixos. Uma carreira de diminuição, uma de pontos baixos. Então, a 18ª vai ser, que é essa aqui, que eu tô fazendo 7 pontos baixos, uma diminuição. A 19ª, só pontos baixos, 48 pontos. A 20ª, 6 pontos baixos, uma diminuição, 42 pontos. 21ª, só pontos baixos. 22ª, 5 pontos baixos, uma diminuição. 23ª, só ponto baixo. 24ª, diminuição. 25ª, ponto baixo. 26ª, diminuição. 27ª, ponto baixo. Até a 28ª, você vai terminar com a diminuição. Para quem não tem tanta experiência, eu vou terminar essa aqui, vou fazer mais uma de ponto baixo. Então, toda vez que eu terminar aqui uma carreira diminuindo, eu vou fazer outra só de pontos baixos, ok? Vou terminar, então, essa 18ª carreira e volto. Terminei a 18ª carreira, fiz a minha diminuição, tenho agora 48 pontos. A 19ª, então, como eu disse, eu vou fazer
só pontos baixos. Cada vez que eu fizer uma carreira de diminuição, eu faço outra só de pontos baixos. Bom, então, você pode anotar aí agora a 19ª só de pontos baixos. Então, anote aí. 20ª carreira, você vai fazer 6 pontos baixos, uma diminuição. Em toda a volta, vai ter 42 pontos. 21ª só pontos baixos. Carreira 22, 5 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta. Vai ter 36 pontos. 23ª, ponto baixo em toda a volta, 36 pontos. 24ª, 4 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta, 30 pontos. 25ª, ponto baixo em toda a volta, 30 pontos. 26ª, 3 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta, 24 pontos. 27ª, ponto baixo em toda a volta, 24 pontos. E 28ª, 10 pontos baixos, uma diminuição. E termina a diminuição com 22 pontos. Depois, você vai fazer 2 carreiras de pontos baixos, 22 pontos. E aí, pode encher e costurar a peça. Mas eu volto na 22ª carreira para mostrar, na 28ª, né? Quando eu terminar a diminuição, eu volto para mostrar como que ficou a peça, tá bom? Antes de encher. Voltei, já fiz até a 27ª carreira. Então, agora eu tenho, ó, 24 pontos. Olha como é que tá ficando. Agora, eu vou fazer a 28ª carreira. Vou fazer diminuição, mas é um pouco diferente. Eu até já tinha falado, né? Não sei se você anotou, mas vou repetir aqui. A carreira 28, eu vou fazer 10 pontos, uma diminuição. 10 pontos, uma diminuição. Tá? Então, é um pouquinho diferente. Vou fazer e volto. Você vai fazer 10, diminui, 10, diminui, até o fim. E depois, a 29 e a 30, vou fazer pontos baixos direto, ok? Vou encher e volto para mostrar minha peça. Então, tá aqui o corpo do Pluto, né? Do nosso Baby Pluto. Terminei, ó, fiz as 2 últimas carreirinhas com 22 pontos, enchi, tá fofinho, ó. Tá? Como é que ficou a peça? E vamos para a próxima. Então, agora eu vou fazer as patas. As patas do Pluto, as 4 são iguais, ok? Então, eu vou fazer 4 patas iguais a essa aqui. Vou começar com o anel mágico e com 6 pontos no anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei. Agora eu faço uma carreira toda de aumentos. Faço 6 aumentos, vou ficar com 12 pontos. 1, 2, 3, 4. Enfim, então eu vou fazer 12 pontos. Depois, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento na terceira carreira e ficar com 18 pontos. Na 4ª carreira, 2 pontos baixos, um aumento, em toda a volta, 24 pontos. 5ª carreira, 3 pontos baixos, um aumento, em toda a volta. E depois, a 6ª e a 7ª, eu vou fazer pontos baixos sem aumento, ok? Eu vou fazer a minha até a 7ª carreira. Então, eu vou aumentar. Vou começar em 6, 12, 18, 24, 30 e faço 2 carreiras de 30 pontos. Guardou? Tô fazendo a 2ª carreira só de aumentos. 3ª, um ponto baixo, um aumento. 4ª, 2 pontos baixos, um aumento. 5ª, 3 pontos baixos, um aumento. 6 e 7, 6ª e 7ª, só pontos baixos. Vou terminar então com 30 pontos. Faço tudo isso e volto para você ver como ficou. Já terminei, então, as minhas 7 carreiras. Vou puxar aqui, cortar de uma vez esse fio aqui.
Posicionar aqui. Agora, a oitava carreira, ela vai começar a diminuição. Só que uma diminuição um pouquinho diferente. Deixa eu colocar o marcador. Eu tava fazendo sem marcador até aqui, mas agora eu vou fazer aqui direitinho. Então, vamos lá. Oitava carreira, acompanha comigo. Eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, 22 pontos baixos. Vamos lá? Começo com diminuição. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição e agora 22 pontos baixos. Ou seja, o restante dos pontos só em ponto baixo. Então, a diminuição aqui não vai ser em todos os pontos da volta, não. Tá? É uma diminuição um pouquinho diferente para poder formar a patinha. Muito bem, já tô terminando aqui a oitava carreira. E terminei os 22 pontos, ok? Deu uma viradinha aqui, ó. E agora, a nona carreira, a gente vai fazer também diminuição e também uma diminuição diferente. Ó, ficando, né, assim, já fechando. A nona carreira, eu vou fazer 3 diminuições e 21 pontos. Só 3 diminuições no início, tá? Então, vamos lá. Uma diminuição. Duas diminuições. E... Eita, fez muito apertado. 3 diminuições. E o restante de pontos baixos. Então, vamos lá, terminando aqui. O restante de ponto... Eita. Restante todos de pontos baixos. E aí, tô quase terminando a nona carreira pra ir, então, pra 10ª. É fácil, a pata realmente ela não... Deixa eu puxar o fio aqui. Não é difícil não, né, ó. Ela vai formando uma patinha ali na frente, tá? Então, agora, a 10ª carreira, a gente vai continuar a diminuição, mas normalmente, viu? A gente só, ó, fez esse formatinho aqui, como se fosse um sapatinho, tá vendo? Então, agora, eu vou continuar minha diminuição normalmente. A 10ª carreira eu vou fazer 2 pontos, uma diminuição em toda a volta, ficando com 18 pontos. A 11ª eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição em toda a volta, ficando com 15 pontos. E agora, da 12ª à 23ª, eu vou fazer todas essas carreiras em pontos baixos, ok? Recapitulando, 10ª carreira a gente já fez. Aliás, nós eu fiz a nona carreira, agora vai. 10ª carreira, 2 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta. 11ª carreira, 4 pontos baixos, uma diminuição em toda a volta. Da 12ª à 23ª, só pontos baixos. Então, eu vou fazer até a minha carreira 23 e volto pra gente fazer as 2 últimas carreiras, ok? Aí lá de novo, ó. Vai sair lá no buraquinho novamente, tá? Ó, aí ficou a marcaçãozinha do pezinho. Tira a agulha. Dá uma puxadinha, ó, tá vendo? Aí você puxa esse aqui também. Primeiro. E aí dá uma marcadinha fazendo a patinha dele. Aqui
A gente faz assim, ó. Dá mais uma puxadinha. Pronto, corta. Depois, se eu quiser, eu já posso fazer aquele acabamentozinho aqui. Na patinha, né? Aquele acabamento, quando tá com 6, a gente coloca, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Pra fora. 1, 2, 3, 4, 5 e a última pra dentro. Aí puxa e fica fechadinho, tá? Deixar o fio aqui. E essa é a patinha. Então, eu vou fazer isso mais 3 vezes. Preciso de mais 3 patinhas dessa, tá bom? Vou fazer as minhas outras 3 patinhas. E quando eu retornar, a gente já vai começar, então, a montar o Pluto, certo?